Então começamos a gravar nossa aula. Então bora lá, qualquer coisa vocês vão me parando aí, tá? E a dona Carolina, só a dona Maria Rita mandou ali no WhatsApp não, no chat. Carolina, como tá? Tudo tranquilo? De manhã você não conseguiu participar lá? Ixi, a dona Carolina não tá ouvindo a gente, não. Bom, bora lá então, minha gente. Né? Então, dando continuidade aí para as nossas aulas, né? Nosso conteúdo todo. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a questão de aprendizagem a partir de algumas teorias. Então a gente vai, eu peguei como base aí duas, né? Piaget, tá todo mundo cansado de ouvir Piaget, então não vou trazer Piaget para vocês, mas eu vou trabalhar com Vygotsky, que é a nossa base aí do nosso curso, e trouxe para vocês também para a gente pensar um pouquinho sobre o behaviorismo, né, sobre o comportamentalismo. Porque dentro do comportamentalismo, a gente tem aí hoje algumas, como que eu posso dizer, né? A gente tem algumas técnicas, né, que estão sendo utilizadas, alguns métodos que partem do comportamentalismo. Um deles, por exemplo, é esqueci o nome agora, análise do comportamento aplicado, o ABA, né, que está tão em voga hoje, né, principalmente aí no acompanhamento das crianças com autismo, né, e TDAH, principalmente com transtornos comportamentais. Então, eu trouxe essas duas correntes teóricas aí para a gente pensar um pouquinho e refletir sobre, tá? Então, seguindo, né? Então, ali, então a gente vai trabalhar com essas duas teorias aí, que hoje, né, como eu sempre falo, né, dentro do contexto psicopedagógico, a gente parte dentro de uma base, a psicopedagogia, ela surge ali a partir de uma base interacionista, né? Então, principalmente Piaget, que é a base, é o tripé, vamos lembrar do tripé lá da epistemologia genética, da epistemologia convergente, do Jorge Visca, que é considerado o pai da psicopedagogia no Brasil. Ele vem lá da psicologia social, da psicologia genética e da psicanálise. Tá? Mas hoje nós já temos aí também o que a gente vai chamar de psicopedagogia comportamental. Né? Então, tem cursos aí que são voltados para psicopedagogia com base no comportamentalismo, tá? No behaviorismo. Mas antes da gente pensar isso, acho que tem três correntes, né, três bases, aliás, que vão dar origem às correntes teóricas aí sobre a aprendizagem, que vale a pena a gente discutir um pouquinho e compreender. Uma delas é a questão do apriorismo ou racionalismo. Né? Então, a epistemologia a priorista, a priori, é tudo aquilo que vem antes de, né? Então, a priori é aquilo que antecede alguma coisa. Então, ele considera a inteligência como se ela fosse pré-formada. Né? Então, o saber está na razão e não na experiência. O que ele quer dizer isso? As correntes a prioristas, elas vão dar origem ao que a gente vai chamar de inatismo-maturacionismo. E esse natismo-maturacionismo é como se tudo aquilo que fosse já desenvolvido de aprendizagem, que o sujeito vai ter durante a vida, ele é a priori, ele já está no sujeito, ele é inato ao sujeito. Então, conforme ele vai se desenvolvendo, né, aí crescendo, ele só vai florescendo ali nele aquilo que ele já tem dentro. Então, aquilo que já está marcado ali na sua carga genética, aquilo que já está marcado na sua constituição enquanto ser. Tá? Então, seria basicamente a gente pensar que o sujeito, né, todo o processo de desenvolvimento e aprendizagem, já antecede ao sujeito na sua relação com o mundo. Então, por fundamentar-se numa perspectiva inatista, ou seja, que é algo que é inato ao sujeito, concebe o conhecimento como já programado na bagagem hereditária dos sujeitos, tá bom? E isso a gente vai ver principalmente quando dentro de uma perspectiva lá na escola, quando a gente fala assim, né, o filho de peixe, peixinho é. Aquela criança é filho de fulano, é filho de Beltrano, então por isso que é desse jeito. Então a gente entende que aquela criança, aquele sujeito, né, aquele consulente que nós temos, ele tem aquele comportamento porque o pai tem, porque a mãe teve, porque o avô, a tia, o primo, ou porque o irmão também tinha dificuldade. Então, a gente sempre traz como se fosse algo familiar, né?
Claro que, quando eu falo isso, eu não estou querendo tirar aqui, muitas vezes, a base de que muitas crianças, né? A gente vai ter muitas crianças que têm no contexto familiar algum quadro de deficiência que faz parte, né, e vai trazer uma complicação, né, comprometimento ali no contexto familiar como um todo. Mas nem sempre, né? E na maioria das vezes não é. Então, essa ideia, né, do que filho de peixe, peixinho ela vem muito dessa perspectiva de aprendizagem. E aí a gente entende, quando a gente fala isso, quando a gente reproduz essa fala, a gente entende então como se a aprendizagem já fosse inata ao sujeito. A gente está partindo principalmente, né, dessa teoria, dessa base. E o empirismo, né? O empirismo é aquilo que vem a partir da empiria, ou seja, da prática, né, do fazer. Então, a epistemologia empirista, ela enfatiza o quê? O papel do meio, ou seja, do meio à sua volta, concebendo que as transmissões sociais se impõem, fornecendo padrões de comportamento que devem ser registrados passivamente ao longo do desenvolvimento. Ou seja, o sujeito ele vem a partir dessa prática, mas ela é uma prática passiva, né? Uma prática que o aluno só recebe, então, toda aquela experiência, toda aquela carga, né, de aprendizagem que vem do espaço onde ele está, do meio social. Então, o conhecimento ele é a posteriori. O que é a posteriori? É após o sujeito. Então, é nessa experiência que o sujeito tem no ambiente que vai trazer para ele esse processo de aprendizagem, diferente dos a prioristas, tá? Então, os sujeitos são vistos como tábulas rasas e totalmente determinados pelos estímulos que o rodeiam. Ou seja, a criança é aquela folha em branco que nós vamos escrever sobre ela, que nós vamos moldar, que nós vamos direcionar, que nós vamos ensinar de forma plena. E isso é uma formatação de aprendizagem que está pautada, então, no aluno como sujeito passivo e o professor como sujeito ativo. Então, o professor, né, ele é o detentor de todo o conhecimento que vai transferir para o aluno, que é o sujeito vazio, como se fosse o copo vazio no qual nós vamos encher. E uma das teorias, né, que são embasadas nessa perspectiva é o próprio behaviorismo ou comportamentalismo. Ou seja, eu entendo o sujeito como um sujeito que não tem aquele conhecimento, então eu tenho que ensiná-lo, treiná-lo, prepará-lo para a sociedade a partir de alguns conteúdos específicos e técnicas específicas, né? E aí a gente vai ver a aproximação que a gente tem aí com as práticas hoje do método ABA. Seguindo, aí nós temos também uma corrente que é interacionista, né? E como o próprio nome diz, né, interacionista, ela vem a partir da interação. E a interação desse indivíduo com a cultura, com o meio, com o outro, com a linguagem e consigo mesmo. Então, a interação desse sujeito com o mundo à sua volta. Então, as relações sociohistóricas potencializam mudanças no desenvolvimento. Ou seja, todas as questões sociais, culturais e históricas, elas vão refletir no que se entende por aprendizagem, no desenvolvimento do processo, né, dessa aprendizagem, dessa criança, desse sujeito. Tá? Então, observa cada indivíduo como um agente na sociedade. Ou seja, cada sujeito é único e se desenvolve a partir dessa subjetividade e dessa capacidade que ele mesmo tem. Então, a construção do conhecimento se pauta na relação do indivíduo com o meio e mediado por quem? Pela linguagem, né? Porque, como nós já discutimos em outras aulas, né, e hoje de manhã também, a linguagem, ela é um meio pelo qual nós nos comunicamos, nós interagimos, e nós podemos, então, expressar ali ideias, pensamentos, ações, conceitos, né, significados, que vai fazer o outro compreender e interagir comigo, e dessa forma também se apropriar desse meio cultural. Lembrando que linguagem também faz parte da cultura, né? Também é cultura, língua também é cultura. Não é à toa que cada grupo social tem o seu, né? Tem a sua própria língua. Então, pensando disso, vamos para as correntes socio-interacionistas. Dentro da corrente socio-interacionista, nós temos aí diversos autores, mas os principais, né, que nós trabalhamos com ele é o Vygotsky, Vallon e Piaget. E dentro disso eu tenho esse livrinho aqui, ó, Teorias Psicogenéticas em Discussão, que é um livro que eu indico, super indico para vocês, que ele vai trazer de uma forma, né, sintetizada, claro, mas de uma forma muito objetiva e clara para nós, então, a base dessas três correntes interacionistas, né? Tanto Piaget e Vygotsky e Vallon, eles são o tripé do sócio-interacionismo. Então, nós precisamos dele para entender muito
essa corrente. O Vygotsky vai trazer muito a questão da cultura e da linguagem, né, o Piaget, que vai trazer justamente a questão da gênese do conhecimento, né, da construção do conhecimento, como ela se dá, e das relações lógico-matemáticas, e o Vallon, que vai trazer para a gente aí essa relação entre a afetividade, área motora, né, a motricidade e a cognição, né, o que vai dar origem também à psicomotricidade aí também. Então, esses três autores eles se complementam nessa relação de nós compreendermos então todo o processo de aprendizagem e desenvolvimento do sujeito, né, ou especificamente da criança aí quando nós falamos no contexto educacional, tá? Isso pensando no educacional escolar. Mas então nós vamos falar um pouquinho sobre o Vygotsky. O Vygotsky é esse sujeito, né, super simpático aí, que morreu muito jovem, gente, né? Olhem ali, ele é de 1896 e morreu em 34. Então ele morreu muito novo, né? São o quê? 38 anos aí. Com 38 anos ele faleceu. E deixou, gente, uma infinidade de obras assim, riquíssimas para a gente pensar a questão do desenvolvimento humano. Ele foi formado em direito, né, se aproximou lá da filosofia, da psicologia enquanto ciência, e a partir disso, então, que ele foi construindo ali a sua base teórica, que deu origem ao interacionismo, ao sócio-interacionismo, tá? Ele também, essa corrente também é conhecida como, então, como histórico-cultural ou sócio-interacionismo, ou, eu ia falar só interacionismo sociodiscursivo. Interacionismo sociodiscursivo é uma base teórica que eu utilizo no doutorado, né, para a gente pensar a questão da linguagem. Às vezes, e que parte do Vygotsky, né? Mas é construtivismo sócio-histórico, tá? Que ela também é conhecida, você vai ver alguns autores trabalhando a partir dessa nominação. Mas geralmente a gente trabalha ou história cultural ou sócio-interacionismo. Então, o que é esse sócio-interacionismo? Então, vamos entender lá que primeiro que Vygotsky, né, ele dedicou seus estudos às funções psicológicas superiores. Então, eu já falei sobre isso também com vocês, que é a questão da memória, atenção, imaginação, planejamento, ação intencional, representação simbólica, pensamento abstrato, capacidade de solucionar problemas, formação de conceitos, linguagem. São esse conjunto de habilidades que perfaz aí todo o processo de aprendizagem. Tá? Então, e principalmente dentro desse contexto, ele foi pesquisar o quê? A relação entre o pensamento e a linguagem. E a relação desse pensamento com a linguagem e permeado pela cultura. Então, com o meio sócio-histórico ali, vai influenciar na questão da linguagem e da construção desse pensamento. E para isso ele tem, né, um livrinho super fantástico aqui também, que é isso aqui, ó, Formação Social da Mente, né, do Vygotsky, que ele vai trazer muito dessa relação entre cultura, linguagem e pensamento, tá? Super indico vocês lerem aí, né, deixei ela também disponível para vocês na plataforma. Então, os comportamentos conscientes mantêm relação com as experiências que o indivíduo tem com o mundo exterior, né? Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Tudo aquilo que a gente faz conscientemente tem uma relação explícita com o que está à nossa volta, né? E por quê? Porque a cultura, né, toda a nossa cultura mediada pela linguagem, ela é atravessada por significados, por ideias, por conceitos. E isso é o que dá significado para as nossas ações. Né? Então, quando ele traz essa perspectiva para a gente pensar, tudo aquilo que nós fazemos e como nós fazemos, ela tem um porquê. Então, a nossa constituição enquanto sujeito na sociedade, no mundo, ela está marcada por esses significados que são construídos historicamente dentro do meu contexto social. Então, para aquele contexto social, faz sentido. O que muitas vezes, para outro contexto social, não faz sentido. Um exemplo que eu sempre dou para a gente pensar, e eu sempre chuto balde, né, quando eu falo sobre isso, é a gente olhar, por exemplo, para alguns comportamentos de grupo e seja uma questão de alimentação. Né? Então, você tem algumas sociedades, e eu vou dar um exemplo para vocês aqui da realidade que minha irmã passou. Minha irmã, o ano passado, ela teve uma aluna na sala dela que veio do Haiti. E a criança, né, comia com a mão, a criança não comia com colher. E quando a criança chegou na escola comendo com a mão e não comia com a colher de jeito nenhum, o povo ficou horrorizado. Daí os professores falavam, o coordenador falava, o diretor falava, todo mundo falava, né, da criança.
mas entender que aquele comportamento, né, que aquela criança fazia era inerente à questão cultural dela. Era do espaço social, geográfico, histórico que ela estava. Então, na realidade dela, lá no Haiti, onde ela morava, aquilo era comum. Para nós, na nossa sociedade, no nosso tempo, neste momento, é algo incomum, porque nós utilizamos talheres. Né? Mas para a criança era. Então, eu não posso desconsiderar o comportamento dentro do seu contexto sociocultural. Então, tudo aquilo que nós fazemos, que nós somos, a forma como nós pensamos, a forma como nós agimos e a forma como nós sentimos, tá? Ela está muito aliada a essa questão cultural. Então, a forma como eu manifesto amor, a forma como eu manifesto ou sinto felicidade, tristeza e por aí vai, todos os sentimentos e emoções, também é algo aprendido. Também existe ali por detrás toda uma construção do que é cada uma dessas coisas, tá? Então, seguindo. O homem não é um produto do seu ambiente, pois é agente alvo do processo de criação deste meio, né? Natureza social da aprendizagem. Isso que é fantástico para a gente pensar. A corrente sócio-histórica, ela não vai falar como muitas vezes, né, é compreendido que, então, é uma vítima da sociedade. Não, não é nada disso. Ele vai dizer que o meio sócio-histórico, o meio cultural, ele vai formatar esse sujeito. Só que, ao mesmo tempo, esse sujeito também ele modifica o meio no qual ele está, porque ele tem a sua própria subjetividade. Então, a forma como ele compreende aquela ação e ele manifesta ali no espaço vai ser única, vai ser dele. Então, a gente não pode dizer que ele é uma vítima de, né? Porque se a gente fala que ele é só uma vítima, é como se tivesse um papel passivo. Aí está lá nos empiristas. Aqui é só interacionismo, né? E se existe uma interação do meio com esse sujeito e desse sujeito com o meio, tá? E é uma relação de troca, né? É o que a gente vai chamar da dialética, né? Tá? Que é afirmação e negação a todo momento. E a gente pode entender isso de diversas formas. Um exemplo para a gente entender melhor é uma mãe, né, uma família que tem lá 4 filhos. Cada filho, todos foram criados ao mesmo tempo, pode ser quadrigêmeos, né? Todos foram criados ao mesmo tempo, entre aspas, da mesma forma, na mesma situação, na mesma condição sociohistórica, econômica, só que cada um é de um jeito, cada um tem uma personalidade. Ah, nós todos passamos por um acidente, o carro bateu e todo mundo sofreu acidente. Só que vai ter aquele que acabou de sofrer um acidente e vai entrar no carro e vai dirigir de novo, vai ter aquele que nunca mais vai dirigir, vai ter aquele que vai ficar com trauma durante um tempo. E por quê? Porque a internalização daquela experiência, ela é subjetiva, ela depende do olhar que o sujeito lança ao objeto de conhecimento. Então é isso que a corrente sócio-histórica, né, vai trazer para a gente. Ela vai mostrar que, olha, o sujeito sim, então ele é um produto desse meio no sentido de que ele vai agregar ali relações com o espaço sócio-histórico cultural, mas ele não é passivo, ele é ativo nesse processo. Então, é um sujeito que também modifica o meio no qual ele está. Tá? Tranquilo? Vamos embora. Então, para a epistemologia socio-interacionista, a aprendizagem está pautada então, na interação que acontece entre o sujeito e o contexto histórico, social e cultural. Já apontei para vocês. Dessa forma, motivação, desejos, necessidades, interesses e emoções se imbricam no processo de aprendizagem. Ou seja, todas essas relações que são subjetivas também vão estar implicadas no processo de aprendizagem. Como nós falamos de manhã, por exemplo, as questões das funções conativas, que é a motivação e emoções aplicadas à construção do conhecimento, à cognição. A aprendizagem avança por meio da aproximação entre o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial do indivíduo. Ou seja, todo sujeito tem ali em si uma bagagem de aprendizagem já elaborada, já construída e já desenvolvida. Para eu chegar num conhecimento majoritário, ou seja, maior de determinado tema, conteúdo, eu preciso ter a mediação, né, entre o real, aquilo que eu tenho, e o potencial, que é onde eu quero chegar. E essa mediação que vai me permitir fazer esse avanço majoritário de aprendizagem. Quem faz essa mediação? Na escola, na sala de aula, o professor. No contexto clínico, o psicopedagogo. Ou outra criança, se a gente for trabalhar com grupos operativos. O processo de aprendizagem ocorre, então, de fora para dentro.
o meio exterior que vai formar o sujeito. E isso aqui é muito legal de pensar. E por que a aprendizagem, né, ele vai falar que é de fora para dentro? Porque todas essas condições, elas vão permitir ou garantir ali, né, para o sujeito, condições de aprendizagem, tá? Então, só que isso é algo que difere um pouquinho, por exemplo, do Piaget. O Piaget vai trazer justamente o oposto, que a aprendizagem ela acontece de dentro para fora. Né? Então, é muito mais as condições internas, orgânicas ali, cognitivas, biológicas, que vão influenciar na aprendizagem do que ao contrário. Tá? Então, são pontos que divergem entre os dois autores. O ser humano constitui-se como tal na sua relação com o outro social. Isso aqui também é muito, muito importante para nós. Eu só existo, né? O Wesley só existe na relação com o outro. Então, o Wesley professor só existe na relação com o outro estudante, com o outro aluno, porque senão a gente não ia existir, porque senão a gente não ia estar ali, né? Aliás, estar ali no sentido mesmo simbólico, né? Porque o que me faz professor? Ter aluno. Se eu não tenho aluno, eu não sou professor. Né? Então, o que me faz ser Wesley? Alguém me nominar como Wesley. Não sou eu que me nomino como Wesley, é o outro que me nomina como Wesley. Então, o outro é uma extensão do eu na medida que ele me traz a existência. Porque só quando eu sou nominado, né, então a partir da linguagem, na relação com esse outro, que eu existo. Porque senão eu não ia existir, de forma alguma. Um filme legal para a gente pensar nessa estrutura é A Origem dos Guardiões. Não sei se vocês já assistiram aí. Ele é um filme de animação que mostra lá, por exemplo, como que surgem alguns guardiões, que é o Noel, a Fada do Dente, o Coelhinho da Páscoa e o Sandman. Então ele vai mostrar a história desses e do Jack Frost. Então, o Jack Frost, ele não. Ninguém consegue enxergar o Jack Frost. Por quê? Porque ninguém nomina ele. Então ninguém acredita nele. Então ele tá lá e é como se ele não existisse. Como se ele fosse. Fosse não, como ele é invisível. A partir do momento que as pessoas nominam, as crianças, né, no caso, nominam ele, trazem ele à existência. Então, isso é interessante para a gente pensar essa relação da nossa constituição enquanto sujeito na relação com o outro. Então, a origem dos guardiões. Vou colocar aqui para vocês no chat. É muito bacana, é uma animação. Seguindo, a cultura torna-se parte da natureza humana no processo histórico, que, ao longo do desenvolvimento da espécie do indivíduo, molda o funcionamento psicológico do homem. E isso aqui é interessante para a gente pensar também. Por quê? Quando a gente fala de cultura, né, o que a gente pode considerar a cultura? Para ser assim, a grosso modo, muito objetivo, porque cultura é um conceito meio complexo, ele não é tão simples quanto parece. Cultura é toda a produção humana. Então, tudo aquilo que nós produzimos, que o ser humano produziu, pode ser considerado cultura. Goste eu ou não, né, daquilo. Por exemplo, eu gosto de funk, eu não gosto de funk. É cultura. Rap, não sei, mas fala disso, fala aquilo. É cultura. Então, tudo aquilo que nós produzimos é cultura, tá? E essa concepção de cultura, ou esse modelo cultural, ele é alterado no tempo. O que eu quero dizer com isso? Então, antigamente, né, muito antigamente, qual que era a roupa que as pessoas vestiam? Então, aquelas roupas bufantes, cheia de babadinho. Aí evoluiu e lá depois do século XX, as pessoas começaram a dar todas de socialzinho. Então, os homens usavam chapéuzinho, bengala, mesmo sem precisar, né, por problemas motores. Andava todo engravatado. Hoje, como que as pessoas andam? Então, a roupa, né, a forma como eu me apresento na sociedade enquanto roupa indumentária, ela está pautada nesse contexto cultural, assim como todas as outras coisas. Então, a forma de nós nos comunicarmos, a forma de nós conversarmos. Né? Antigamente, as mulheres não poderiam conversar com homens sozinhas, hoje já pode. Antigamente, as mulheres não votavam, agora vota. Antigamente, as mulheres não usavam calça, agora usam calça. Né? Então, diversas coisas vão se alterando. Isso são questões culturais, que são alteradas no tempo. E todas essas manifestações culturais, sejam elas artísticas no sentido de música, dança, né, comportamentos, isso vai alterar o que o sujeito é, o que nós somos hoje.
né? Então, aquilo que a cultura me permite ou me cerceia é o que vai me constituir enquanto sujeito ali, tá? Então, é isso que traz essa perspectiva aí dentro do socio-interacionismo. Então, seguindo dentro desse contexto, né, o principal conceito ou ideia que nós temos que compreender no interacionismo, no interacionismo, na concepção histórico-cultural, é o conceito de desenvolvimento, então. O Vygotsky ele vai trazer para a gente três conceitos: desenvolvimento real, potencial e zona de desenvolvimento proximal. E depois eu trouxe até uma figurinha ali para facilitar para nós aí essa compreensão. O desenvolvimento real, como o próprio nome diz, é aquele que já foi consolidado pelo sujeito, ou seja, aquilo que ele já tem, tá? Então, de forma a torná-lo capaz de resolver situações utilizando o seu conhecimento de forma autônoma. Ou seja, tudo aquilo que eu já tenho e eu consigo utilizar. Eu consigo generalizar para situações, eu consigo colocar em prática. Isso é o meu desenvolvimento real, é o que eu tenho. O desenvolvimento potencial é aquele que o sujeito pode desenvolver, que ele pode adquirir, que ele pode construir a partir do quê? De uma aproximação, a partir da interação com o outro. E o gap, né, o espaço que existe entre aquilo que eu tenho e aquilo que eu posso desenvolver, é o que a gente vai chamar de zona de desenvolvimento proximal. Ou seja, é esse espaço, esse gap que existe entre o que eu tenho e o que eu posso desenvolver. Então, a gente pode dizer que a ZDP, né, ou Zona de Desenvolvimento Proximal, é a distância que existe entre o nível de desenvolvimento real, que é determinado pela capacidade de resolver um problema sem ajuda, e o nível de desenvolvimento potencial, que é determinado por meio de resolução de um problema sob orientação de um profissional ou em colaboração com um outro companheiro. E por que um outro companheiro? Porque quem vai fazer esse papel da ZDP ali, na sala de aula, pode ser o professor. Só que muitas vezes o professor coloca lá trabalho em dupla, né? Então essa dupla do sujeito, aquele que tem um conhecimento majoritário e um conhecimento a ser desenvolvido, aquele que tem um conhecimento majoritário maior, ele vai ajudar aquele que tem um conhecimento a ser desenvolvido. Então ele vai fazer a parte da ZDP. É ele quem faz a mediação entre onde aquele sujeito pode chegar e onde ele está, de onde ele está e para onde ele pode chegar. Por isso que é importante na sala de aula, né, a gente orientar ali professores a trabalhar com pequenos grupos, fazer uma organização dos grupos melhores em que tem uma criança com maior conhecimento e uma criança que está ainda para desenvolver. Trocando em miúdos aqui para facilitar, por isso que a gente, no contexto de alfabetização, a gente coloca uma criança pré-silábica com uma silábica sem valor, uma silábica sem valor com uma silábica com valor, uma silábica com valor junto com um silábico alfabético, ou uma silábica alfabético junto com um alfabético. É o que a gente vai chamar das duplas produtivas, né? A gente chama de duplas produtivas. E por que isso? Justamente para trabalhar essa perspectiva do desenvolvimento real, potencial e a ZDP. Tranquilo aqui para vocês esse conceito? Joia. Então, aqui só para a gente ilustrar essa ideia, eu não entendi o que você quis dizer com multisseriada, Liliane. Não, multisseriada é que eu trabalhava na FUMEC com a sala dividida em níveis, né? Hum. Então fala que é multisseriada com vários níveis de pode ser tanto de ano como também de escrita. Ah, tá. Que daí você faz os agrupamentos ali para trabalhar. Isso. Entendi, entendi. Não, exatamente. Né? Esses agrupamentos que a gente vai fazendo, ele está dentro dessa perspectiva. Porque dentro desses agrupamentos a gente vai ter criança que está ali, ó, no desenvolvimento real, que é algo que precisa ser desenvolvido. E a gente vai ter sujeitos, né, crianças ou adultos, né, também. Quando eu falar criança, entenda-se todo mundo, tá, gente? Aqui a gente trabalha com criança, então eu falo criança, mas entenda-se todo mundo, né? E com aquele conhecimento que vai ser alcançado ali, ao outro lado da ponte. E é nessa mediação, então, desses sujeitos, né, que vai fazer com que aquela criança que tem um conhecimento, né, uma aprendizagem a ser desenvolvida, se desenvolva. Então, para que ela alcance o nível da outra, né? Então, quem faz essa mediação aqui pode ser o professor ou pode ser um outro colega.
Num contexto clínico, o psicopedagogo vai fazer. Ah, só que necessita, né, de uma pessoa para fazer essa mediação? Não, nem sempre. Claro que essa interação com o outro sujeito ela é muito importante no processo de aprendizagem, mas nem sempre essa interação é feita por uma pessoa. Exemplo, você comprou uma televisão nova, você não sabe mexer na televisão. Então, o que você vai fazer? Ler o manual. Esse manual é o que está fazendo a mediação entre aquilo que você sabe e aquilo que você precisa desenvolver. Aqui é o conhecimento de como funciona aquela televisão. E quem que está fazendo esse gap aí? Essa ponte entre essas duas coisas? O manual. Ou já, você não quer ler o manual? Você vai ver um vídeo no YouTube. Então, o cara lá do vídeo do YouTube é quem está fazendo essa mediação para você. Que faz a mediação do que você sabe e aquilo que você deseja conhecer, que você precisa desenvolver. É o que a gente chama então de ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Então, quando a gente olha, né, para essa perspectiva, a gente tem que entender, então, dentro do que eu te falei, que o professor não é o detentor de todo o conhecimento. Né? Então, o professor ele não é a figura máxima dentro do contexto de aprendizagem. Ele é a figura importante. Quando eu digo isso, não estou falando que o professor não é importante. Pelo contrário, o professor é extremamente importante. Mas ele não é a figura máxima. Ele é aquele que vai fazer o quê? A condução, a aproximação. Né? Vai estimular o sujeito a compreender aquele conteúdo de conhecimento majoritário. Então, ele quem vai motivar o sujeito, ou busca, né, criar motivações para aquele sujeito dentro daquele espaço de desenvolvimento, então, para aquilo que ele precisa conhecer. Que nem nesse caso, vamos colocar o nosso exemplo aqui. Eu estou sendo esse mediador, eu estou fazendo a ZDP entre vocês e o conteúdo novo que vocês vão desenvolver. Então, para isso, eu venho, ó, faz aula, faz slide, conversa, dá leitura, mostra vídeo. Então, a gente vai fazer o quê? A mediação. Falar, olha, tá vendo esse conteúdo aqui, ó? Existe aqui, ó. Tá vendo essa outra coisa? Tá ali. E vai fazendo, então, motivando vocês a buscarem esse conhecimento e construírem. E na medida que há necessidade, fazer as intervenções. Então, estou com dúvida em relação a esse conceito, a essa ideia. Lá vem o professor e faz a mediação. Né? E que muitas vezes é um ensino explícito, tá? Precisa ser um ensino explícito. Porque deixar tudo só para a cabeça da criança também não funciona. Né? Porque a criança não sabe. Ela não tem repertório, muitas vezes, para lidar com aquelas ideias e conceitos. E um dos pontos eu acho que é o mais importante aí para a gente entender dentro da corrente sociocentracionista é a questão da linguagem, né? Linguagem e cultura. E por que a linguagem? Como nós já falamos, né, já apontei para vocês, a linguagem é aquilo que institui o mundo. Né? Nós nos comunicamos a partir da língua. Se nós estamos falando aqui agora, é porque nós temos algo em comum, que é a língua portuguesa. Isso me permite expressar uma ideia, um pensamento, esses conceitos que eu estou desenvolvendo aqui com vocês, e isso permite vocês compreenderem, né, aquilo que eu estou falando, porque falamos a mesma língua. Né? E essa língua, ela é formada por alguns atributos, que é o quê? Toda língua era formada por um sistema de signos e símbolos, que são, gente, arbitrários. O que quer dizer que ser arbitrário? É algo que foi definido. Por que eu chamo mesa de mesa? Porque na língua portuguesa alguém definiu como mesa. Só que você vai lá para o inglês, eles chamam de table. Né? Então eles dão um outro significante para aquele objeto, que tem o mesmo significado. É utilizado para comer. Tem a mesma forma. É uma tábua com 4 pernas lá. Algumas mudam, né? Mas assim, a base de uma mesa é essa. E tem a mesma função. Só que eles nominam, tem um significante diferente, que é a forma representativa dela, tá? Então, se eu falasse aqui em inglês, se você não soubesse inglês, você não ia compreender nada do que eu estava falando. Né? Então, por isso que nós falamos dentro de uma mesma língua, que é a língua portuguesa. Então, sistema de signos e símbolos orientam e fazem a mediação da aprendizagem e do desenvolvimento da inteligência, que é o que eu acabei de falar para vocês. Vocês só podem compreender a partir daquilo que eu falo. E o que eu falo dentro da mesma língua, para vocês entenderem aquilo que eu estou falando, o significado daquilo. Então, a linguagem ocupa um papel central na teoria, pois ela possibilita o quê? O intercâmbio entre os indivíduos, ou seja, a troca. Né? Eu falo, vocês falam e todos nós nos compreendemos.
A abstração é a generalização do pensamento. Então, se eu falo para você, pensa numa maçã, você vai pensar na maçã. Mas por quê? Porque você tem construído já um significado do que é a maçã. Então, você consegue pensar sobre ela. Né? Então, você consegue abstrair, né? Criar essa imagem mental sobre aquilo que está sendo falado. E a simplificação e generalização da experiência. Ou seja, eu sou capaz de, a partir da linguagem, aprender alguma coisa e, a partir disso, explicar para outra pessoa, colocar em prática. Né? Então, tudo aquilo que vocês estão aprendendo hoje aqui, vocês podem, por exemplo, chegar depois na segunda-feira na sala de aula e conseguir aplicar isso lá na sala de aula, passar para uma outra pessoa, que é a generalização dessa experiência, compartilhar essa experiência com outros. Tá? Então, isso só vem a partir do quê? Da linguagem. Só a linguagem que permite isso. E o que são esses signos, então, que o Vygotsky vai falar para a gente? Então, esses signos, eles são o quê? Qualquer objeto, forma ou fenômeno. É qualquer coisa que vai trazer um significado. São, por exemplo, esquemas, mapas, desenhos, símbolos, linguagem. Se eu fizer um desenho, né, de uma bola com duas bolinhas dentro, um arco, né, virado para cima e puxar dois bracinhos ali, né, dois cisquinhos para o lado, dois cisquinhos para baixo, você vai olhar aquilo e você vai entender aquele desenho como se fosse uma figura humana, que é o badameco girino lá da criança, né? Mas por quê? Porque aquilo já se tornou um signo na nossa sociedade. Nós olhamos para aquilo e identificamos qual a intencionalidade que a criança tem. Aquilo tem um significado e tem uma representação. Tá? Da mesma forma, os mapas. Se eu não sei para onde ir, não adianta só uma pessoa falar para mim como que é o caminho. O mapa, ele é uma construção simbólica, gráfica, me mostrando que caminho eu tenho que fazer. Da mesma forma, a linguagem. E aí, quando eu falo de linguagem, eu não estou falando só aqui de linguagem, gente, no sentido oral auditivo, tá? O que eu falo é o que eu escuto. Desenho é linguagem, matemática é linguagem, dança é linguagem, roupa é linguagem, cabelo é linguagem. Porque linguagem é tudo aquilo que me permite comunicar uma ideia ou um pensamento. Então, tudo aquilo que me permite me expressar de alguma forma é uma linguagem. Então, o quadro, quando você vai lá no MASP, no museu, e você vai ver algum quadro. Aqueles quadros são manifestações. O pintor ele tem uma intencionalidade comunicativa, ele quer expressar alguma ideia, algum pensamento, né, alguma sensação para você. Isso é linguagem, é uma linguagem artística. Tá? Então, quando nós falamos em linguagem, é tudo, porque tudo é signo, né? Tudo tem uma representação, pode ter uma representação. Tranquilo até aqui? É importante a gente entender esses signos, esses conceitos, porque hoje é uma aula bastante conceitual, porque são esses conceitos que dão base para nós compreendermos tudo o que acontece lá no contexto clínico, né, de atendimento, e na sala de aula também. Né? Então, nessa perspectiva, o que é aprendizagem lá para o Vygotsky? Né? O Vygotsky vai propor o quê? Que aprendizado, então, não é desenvolvimento. Ou seja, desenvolvimento é uma coisa, aprendizagem é outra. Entretanto, o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental, ou seja, eu aprendo e desenvolvo. E põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer. Assim, o aprendizado é um aspecto necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas. Então, o que o Vygotsky está querendo dizer aqui para a gente? Ele está falando que, olha, todo o processo de aprendizado ele propõe para nós mudanças que são mentais. E essas mudanças mentais vão propor mudanças estruturais, que vão me permitir ter novas aprendizagens. E por quê? Porque ela vai agir na minha cognição, nas minhas funções psicológicas. E essas funções psicológicas, elas são organizadas o quê? De uma forma, são organizadas, não, são mediadas pela linguagem, pela cultura e é algo somente humano. Essa capacidade de aprendizagem, abstração e generalização são características humanas. Um cachorro não faz isso. Um gato não faz isso. Um outro animal não vai fazer isso. O chimpanzé, que é um dos mais inteligentes, não vai fazer isso. Ele não vai generalizar.
Ele não vai abstrair. E isso é uma habilidade inerente ao ser humano, tá? Então, para ele, eu aprendo para desenvolver. O Piaget ele vai dizer ao contrário, né? Que a aprendizagem está subordinada ao desenvolvimento, ou seja, eu desenvolvo para aprender. O Vygotsky ele vai trazer o quê? Eu aprendo para desenvolver. Então, aí outro contraponto entre as teorias. O que eu, Wesley, acredito, né? No que eu penso? Eu acho que eu não vou nem para um nem para outro, nem para Vygotsky, nem para Piaget. É, mas sou muito mais Vygotskiano nesse sentido. A aprendizagem, ela não está só subordinada ao desenvolvimento, mas ela tem muito do desenvolvimento, porque eu preciso do desenvolvimento orgânico, né, quando eu falo desenvolvimento, falando das questões biológicas orgânicas, também para aprender. Só que eu não aprendo só depois que eu desenvolvo e nem desenvolvo só depois que eu aprendo, né? Isso é algo que está imbricado. Então, para mim, eu acho que é muito mais uma questão de imbricamento. Eu acho que não tem como você falar de aprendizagem sem falar de desenvolvimento, e não tem como falar de desenvolvimento sem falar de aprendizagem. Né? Elas são imbricadas ali nesse processo. Ambos autores, como falei para vocês, eles vão trazer questões distintas, mas eu acho que o que fica é a gente pensar, há uma interação entre essas duas ideias, tá? Seguindo. Então, a aprendizagem precede o desenvolvimento, lá pro Vygotsky. E ela favorece o desenvolvimento das funções mentais. É somente essa aprendizagem que vai me permitir as funções mentais ou processos psicológicos superiores, como o Vygotsky, né, ele vai apontar. Lembrando que, então, nessa perspectiva, o que acontece com o processo de inteligência? Para o Vygotsky, a inteligência ela vem posterior à linguagem. Eu preciso da linguagem para desenvolver um processo de inteligência. Então, antes disso, antes de desenvolver a fala, a comunicação, e quando eu digo fala, assim, é porque é a expressão da linguagem, tá? Mas antes da criança ela ter uma linguagem que seria verbal, vamos dizer assim, a partir de palavras, né, com significados, essa criança ela não tem uma inteligência, é o que ele vai chamar de inteligência pré-verbal. Então a criança ela tem comportamentos que são primitivos, né, que já são inerentes a ela. Os comportamentos respondentes ali que acontecem de uma forma natural. Por exemplo, a criança está com fome, ela chora para ter comida. Para o Piaget, ele vai dizer um pouquinho o contrário, né? Para o Piaget, a criança ela tem uma inteligência pré-verbal, que é a relação sensório-motora, a inteligência sensório-motora. Então, que a criança resolve os problemas a partir do quê? Dos sentidos e da sua motricidade. Então, o chorar da criança é uma forma de linguagem, uma forma de comunicação, que é o que ela tem naquele momento por conta da sua inteligência ainda primitiva, tá? Mas para o Vygotsky, não. Para o Vygotsky, a criança só é capaz de pensar e de se desenvolver a partir da linguagem. E por isso, né, que a aprendizagem é o que traz o desenvolvimento. Então, quando a criança aprende uma língua, né, dentro do contexto sociocultural, então ela é capaz de se desenvolver outras habilidades. Seguindo. Dentro dessa perspectiva de linguagem, o que o Vygotsky traz para a gente? O jogo. O jogo também é linguagem, é uma forma de comunicação. Se nós lembrarmos, o jogo em si, ele a parte interativa, com certeza. A interação, para além dessa e para além dessa interação, a gente tem que lembrar que o jogo, ele não era, ele não surge ali como algo lúdico, né? No sentido de trazer uma distração. Os jogos, ele foi durante muito tempo utilizado como um recurso de aprendizagem e desenvolvimento para a guerra. Então, você vai ver isso nas culturas orientais. Tem vários jogos que hoje, né, são jogos de tabuleiros, mas que eram utilizados pelos generais como estratégias de guerra. E a gente vai ter muitos jogos hoje que também se assemelham a isso, né? Que nem o jogo War. Já viu o jogo War? Que é o jogo de guerra. Ele utiliza o quê? De estratégias cognitivas para pensar ali ações práticas para conquistar territórios. Claro que hoje ele tem uma outra pegada, mas durante muito tempo, então esses jogos eles foram utilizados para outros fins que não eram só lúdico, tá? Hoje nós utilizamos o jogo como lúdico. Então o jogo ele também é uma manifestação de linguagem e ele traz ali uma representação social e histórica.
E o que eu quero dizer com essa representação social histórica? Exemplo, a Chizuko Morishida, que é uma das especialistas aí que nós temos em jogos, ela é da USP. O que ela vai mostrar pra gente? Quando ela vai conceituar a ideia do que é jogo, de ludicidade. O arco e flecha. Autocontrole também, com certeza, Eliane, né? Porque o jogo ele vai permitir várias outras, a gente desenvolver várias habilidades cognitivas. Mas voltando ao arco e flecha, o arco e flecha, para nós, pode ser. Tem um gritando na rua aqui, gente. Né? Até me perdi. Volta. Arco e flecha. O arco e flecha, para comunidades tribais, ela não é um jogo, ou não é um esporte, ou não é um brinquedo. Ela é utilizada como instrumento, uma ferramenta de caça, tá? Para sociedades tribais. Na nossa sociedade hoje, alguns grupos vão utilizar o arco e flecha como um entretenimento, como algo lúdico. Então você vai lá e brinca de arco e flecha. Tem um alvo lá, você vai atirando. Outro grupo pode utilizar aquilo como um esporte, né? Hoje nas Olimpíadas aí nós temos já como esporte o arco e flecha. Ou seja, para diferentes culturas, em diferentes tempos históricos, ela traz uma representação diferenciada, tá? Então é nesse sentido que o jogo ele entra nesse processo cultural, histórico, social e dinâmico porque ele pode ser alterado. Seguindo. Então, a criança é introduzida no mundo adulto pelo jogo e sua imaginação pode contribuir para a expansão de suas habilidades conceituais. O que ele quer dizer com isso? O que o Vygotsky quer dizer com isso? Para a criança, o jogo é algo inerente a ela. Então, faz parte do processo de desenvolvimento da criança o jogo. E nesse sentido aqui, ele está falando principalmente de um jogo que é simbólico. A criança, para ela compreender o mundo à sua volta, ela joga, ela brinca. E ela brinca do quê? De faz de conta. Então, quando a criança está brincando de casinha, ela não está só brincando, não é só uma questão lúdica, mas existe um processo de interação, existe um processo de aprendizagem sociocultural. Porque ali ela está aprendendo qual é o papel social da mãe, qual é o papel social do pai, qual é o papel social do filho, do bebê e de todos os outros que fizerem parte da brincadeira dela. Da mesma forma como a gente sempre fala, né? Que se você quer saber como que é o professor do seu filho, pede para ele brinca de escolinha com ele. E por quê? Porque quando a criança brinca de escolinha, ela está colocando em jogo, está colocando em prática ali os conceitos, as ideias que ela construiu, né, sobre o que é ser professor, sobre o papel do professor. Então, por isso que o jogo ele traz uma manifestação muito prática, né, para a criança, para a gente pensar esse desenvolvimento. E na questão da imaginação, porque o que a criança coloca em jogo ali, né, coloca em prática, é muito mais o que ela percebe sobre, o que ela imagina sobre, do que aquilo como realmente é. Vocês conseguem me entender quando eu digo isso? Quando a criança vai brincar lá de polícia e ladrão, ela não está colocando de forma real a polícia e ladrão, mas aquilo que ela compreende sobre ser polícia e ladrão na sociedade. Né? Então, por isso que a imaginação ela é colocada, é posta nessa perspectiva, porque ela é um papel crucial, é ela que faz toda a mediação daquilo que a criança está brincando, daquilo que é lúdico para ela. Então, e para além disso, né, o jogo ele vai permitir para a criança o quê? Antecipar algumas questões do desenvolvimento, que é essa situação imaginária, então, que ele pode, então, refletir sobre alguma coisa, e a questão das regras, né, de compreender as regras, que tudo tem regras. Só que não é as regras morais aqui, são as regras sociais. Então, o que é ser homem e mulher na sociedade? Isso existem algumas regras. Se você vê um cara então, que fala mais, tem uma voz mais fina, que tem trejeitos, que pinta a unha, que tem cabelo grande, que usa maquiagem, que fura a orelha, que usa salto alto. Você vai falar, nossa, gente, aquele cara é homossexual. Por algumas questões, né? Seja ela de indumentária, de roupa, ou por questões ali mesmo de motoras, né? Que, os trejeitos ali. E por que isso? Porque na nossa sociedade existem algumas regras do que é ser homem, qual é a postura esperada de um homem, de qual é o papel social que ele exerce.
E essas regras, elas são aprendidas desde criança. Então, e isso, para nós, é muito importante pensar, porque muitas vezes nós estimulamos também, de uma forma negativa, essa perspectiva. Quando nós falamos brinquedos de menino e brinquedos de menina, né, a gente está pontuando isso. Que existem brinquedos que são feitos exclusivamente para meninas e brinquedos que são feitos exclusivamente para meninos. Só que, gente, brinquedo é brinquedo. Né? Brinquedo não tem gênero. Então a gente tem que tomar um grande cuidado com isso. E fazer as famílias compreenderem isso é outro processo. Mas primeiro a gente tem que entender. Né? E a gente tem que se desvencilhar dessas marcas culturais, né, e sociais que nos permeiam para pensar sobre aquilo que permeia a criança. Tá? Isso é extremamente importante. Se eu não consigo fazer isso, terapia. Vai para terapia. Né? Mas seguindo. Tá? E aí o contexto, então, com o psicopedagogo. Psicopedagogo. Então, ele desempenha uma função fundamental para o desenvolvimento da criança, na medida em que ele o quê? Pode possibilitar diferentes maneiras de interação e construção do conhecimento. Ou seja, eu tenho que pensar o desenvolvimento da aprendizagem dessa criança, a construção do conhecimento dela de diversas formas, diversas técnicas e práticas sócio-histórico-culturais. Então, como que eu posso fazer? Se eu compreendo, então, como é o desenvolvimento da criança, sou capaz de oferecer para ela ali outros recursos, outras formas de interação. E como nós fazemos isso? Sendo mediadores de aprendizagem. Mediadores de uma cultura e de símbolos dessa cultura. Então, de cultura, no nosso caso, nós falamos de uma cultura que ela infelizmente, né, eurocêntrica, né? Então nós temos ainda muito da perspectiva eurocêntrica nas nossas práticas, mas primordialmente brasileira, porque nós estamos no Brasil. Para nós que somos aqui do estado de São Paulo, então uma cultura que é paulista, que é muito diferente, por exemplo, se for para uma cultura mineira, se for para uma cultura carioca, a partir dos símbolos que compõem aquela cultura. Então, nós temos marcas simbólicas que compreendem, por exemplo, a cultura paulista. A música, a forma de falar, a forma de se vestir, né? É, esqueci o nome. O nosso sotaque, ele vai demarcar muito isso. É um símbolo, é uma marca aí da nossa. Né, se algum mineiro ouvir a gente falar, vai falando, paulista, na hora. Da mesma forma como a gente ouve o X chiado, o S chiado, né, como som de X, né, do carioca. A gente ouve aquilo e já sabe quem está falando. E assim por diante. Nós mediamos ali a linguagem, e como eu já falei, na linguagem não no sentido só verbal, né, mas a linguagem como um todo, e principalmente, né, fazemos então esse papel de interação com o sujeito da aprendizagem. Então, o psicopedagogo, nesse sentido, ele é o quê? Responsável por uma intervenção deliberada, ou seja, pensada, organizada, planejada, bem como a organização pedagógica adequada ao nível do aluno. Então, a partir da corrente interacionista, ela me permite pensar o quê? Em organizar uma prática que seja para aquele sujeito. Porque não dá para a gente homogeneizar. A escola homogeniza, né? A sala de aula ela homogeniza. Todo mundo tem que aprender o mesmo conteúdo ao mesmo tempo, da mesma forma, do mesmo jeito. E nunca vai acontecer isso. Por isso que a gente tem tanta defasagem, né? Mas principalmente no contexto psicopedagógico, não só para nós, mas para orientar outros, que nós temos que pensar o desenvolvimento para aquele sujeito. E aí é o que eu estava conversando com a Liliane antes de nós entrarmos no conteúdo. Né? Então eu tenho que olhar para o meu aluno de uma forma individualizada, porque ele tem subjetividades que são não só no contexto sócio-histórico-cultural, mas também acadêmico. Então, eu preciso compreender quais são essas necessidades que ele tem, o como ele funciona, o que ele é, para eu pensar e propor ali uma ação que seja pensada, deliberada, organizada para aquele nível que ele apresenta. Porque aí sim nós atuamos dentro de uma perspectiva psicopedagógica, que é olhar para esse sujeito enquanto sujeito em desenvolvimento e dentro da perspectiva interacionista. Tá? Tranquilo? Então, joia.
Gente, um segundinho só que só vou encher minha garrafinha de água e já volto. Um segundinho. Pronto. Estou falando, não aguento.